1 Timóteo, capítulo 2. Eu não faço ideia onde está meu esboço, mas eu tenho tudo na cabeça. Então não tem problema, é só para segurança. Caso eu tenha amnésia, mas é mais fácil eu perder o esboço. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 até o capítulo 3, versículo 5. A gente vai estar intercalando a CF e a King James, porque tem um texto, uma palavrinha na King James que eu queria destacar depois. O versículo 11 do capítulo 2, todos acharam? Ok. Diz o seguinte: a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição, mas não permite que a mulher ensine, nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando à luz a filhos, se continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de bispo, boa obra deseja. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro desonesto, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não um principiante ou neófito, para que envaidecendo-se com orgulho não caia na condenação do diabo. Temos aqui um longo trecho sobre o papel da mulher e do homem na igreja. Uma grande pergunta é: pode existir, pastoras, o pastorado feminino à luz das Escrituras? Isso é muito simples de a gente entender. Qual será o nosso padrão? Será a sociologia? Será as ideias modernas, a psicologia? Ou será as Escrituras? E a gente tem que ir para onde? Para as Escrituras. Então, antes de a gente analisar este texto, que é um texto truncado em alguns pontos, a gente tem que deixar claro uma coisa: as mulheres sempre foram ativas no Novo Testamento, na igreja do Novo Testamento, sempre foram. Vamos abrir ali em Atos, capítulo 18, versículo 26. Atos 18, 26. Deixa que todos achem. Lá diz o seguinte, aqui falando de Apolo, né, e diz o seguinte: ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo Áquila e Priscila, o tomaram consigo e expuseram-lhe mais perfeitamente o caminho de Deus. Então temos aqui algo interessante. Apolo começou a pregar, Áquila e Priscila verificam isso, o que eles fazem? Ele sabe alguma coisa, mas ele tem que ser o quê? Discipulado. Então os dois vão e discipulam Apolo. Por que os dois discipularam? Porque se fosse só Áquila, só haveria o nome dele. Então, Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, em Romanos ela aparece primeiro, isso é basicamente irrelevante, né? Os dois discipularam. Então a gente vê aqui uma mulher ativa na obra de discipulado no Novo Testamento. A mulher está discipulando. Para discipular ela tem que ensinar e falar, né? É necessário. Não foi em braille, não foi em mímica. Tem outros textos aqui. Vamos lá para Romanos. Romanos 16. Verso 1. Recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos,
para que a ajudeis em qualquer coisa que ela de vós necessitar, porque ela tem sido ajudadora de muitos e também de mim. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, os quais pela minha vida expuseram seus próprios pescoços, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Verso 6. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Verso 7. Texto complicadíssimo. Saudai a Andrônio e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, que são notáveis entre os apóstolos, que também estão em Cristo antes de mim. Verso 12. Saudai em nome de dupla sertaneja, com todo respeito às irmãs, Trifena e a Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Verso 15. Saudai a Filólogo e a Júlia, e Nereu e sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Notem aqui que muitas mulheres foram agradecidas. Aqui existem dois pontos polêmicos aqui em Romanos 16. O verso 1, primeiro um ponto polêmico. Saudai-vos a Febe, nossa irmã, que é serva da igreja, ou que está servindo na igreja. A palavra serva ali é diáconon. É diáconon. Existe uma palavra para diaconisa no grego, mas ele usa masculino. Então há um grande debate se a palavra diáconon ali significa que ela é uma diaconisa ou que ela está apenas servindo, inclusive ela é a portadora da carta de Romanos. Ok? Então a gente observa aqui que esse ponto aqui não refere-se ao pastorado. O debate aqui no verso 6, no verso 1, seria o diaconato. E realmente é um debate grande. Muitos teólogos entendem que sim, ela é uma diaconisa, outros entendem que não. Ok? Por isso que nesse ponto eu sempre disse para a igreja, eu deixo aberto, né? Porque é um tema espinhoso, ok? A minha percepção da análise de 1 Timóteo 3 é que aqui seria um serviço mais geral, mas eu posso estar errado. Porém, há o verso 7, que é pior ainda. Saudai a Andrônio e a Júnia. Por quê? Há um debate primeiro, se Júnia é homem ou mulher. Tem um debate sobre isso. A boa parte dos pais entendem que é homem, os pais da igreja. Só que o uso comum do nome no primeiro e segundo século é o nome feminino. Só que por que é um debate aqui? Porque ele fala o seguinte, os quais são notáveis entre os apóstolos. Aí o que alguns vão falar? Que eu acho um salto de fé muito grande. Aqui, Júnia é uma mulher possível, só que não somente uma mulher, mas ela é uma apóstola. Aí eu já acho que estão exagerando na dose. Por quê? Notável entre os apóstolos. O que o texto fala? Que esses dois eram pessoas que tinham grande estima entre quem? Os apóstolos. Os apóstolos tinham eles em alta conta. Não necessariamente que era uma apóstola notável entre os apóstolos. Aí eu acho a construção da frase fica muito estranha. Então, a gente observa que havia muitas mulheres que trabalhavam para o Senhor. Ali em Filipenses, capítulo 4, vamos abrir. Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar que não é uma questão de machismo. Muitas mulheres trabalhavam e até discipulavam no Novo Testamento. Ok? Uma até entregou a carta aos Romanos, que foi Febe. Ali no capítulo 4 de Filipenses, versículo 2 e 3, diz o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sejam da mesma mente no Senhor. Estavam brigando, provavelmente. Né? As irmãs aqui estavam tendo uma rusga. É legal que Paulo escreve isso na carta e lê na igreja e todo mundo sabe. Né? E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, não sabemos quem é, né? Há uma teoria que seria o Císigo, que é o que significa verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Então, elas trabalhavam, elas auxiliavam Paulo no Evangelho. Né? E também com Clemente. Aqui elas são colocadas juntos com Clemente. Clemente, para quem não sabe, foi o pastor da igreja de Roma, escreveu primeiro. Clemente
Eu não acho que ele escreveu segunda Clemente, porque não me parece o mesmo estilo. Primeira epístola de Clemente aos Coríntios é uma baita de uma carta. É uma carta maravilhosa e edificante para se ler. Né? O pastor, ele escreve, engraçado, ele fala, eu não tenho autoridade dos apóstolos, mas eu admoesto vocês como um pai. Uma carta maravilhosa. Então, ela é colocada aqui como uma cooperadora, assim como Clemente e outros. Então, o Novo Testamento tem inúmeras mulheres trabalhando. Por que eu digo isso? Porque existe dois extremos. Um extremo que entende que a mulher tem autoridade plena na igreja. Outro extremo que entende que a mulher não faz absolutamente nada na igreja. A gente vê muitas mulheres trabalhando. O cristianismo é uma religião de muitas mulheres trabalhando, né? Servindo ao Senhor. Agora, note uma coisa. Todos aqui nós trabalhamos servindo ao Senhor. Não significa que todos aqui são pastores. Existe um salto muito grande entre você ensinar a alguém que precisa conhecer mais a fé no discipulado, entre você auxiliar a obra do Senhor onde precisa, e você ser um oficial da igreja. Só que aqueles que defendem o pastorado feminino, e a gente também, como no quarta passada, tem que entender os argumentos. Né? Eles vão usar um texto lá em Gálatas, capítulo 3. Qualquer dúvida é só perguntar, ok? Gálatas 3, 28. É o principal texto. Eu vou me dar o direito de não comentar e refutar os textos do Antigo Testamento. Por exemplo, mas Débora era líder, ou Zípora, mulher de Moisés, era pastora de ovelha. Aí eu me dou o direito de não comentar esses textos, porque não são textos que estão descrevendo a função pastoral, estão descrevendo que uma mulher está pastoreando a ovelha no campo, e nós aqui não comemos capim. Né? Então, esses textos eu não preciso me dar o trabalho de lê-los, porque seria forçar qualquer tipo de exegese sadia. Ali, no verso 28, diz o seguinte, texto muito usado. Não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Eles pegam esse texto e falam, viu? Na igreja de Cristo não tem homem, tem mulher. Todo mundo é um. Só que tem um problema nessa interpretação. O texto está falando de oficiais da igreja? Está falando de salvação. O texto aqui é um texto soteriológico sobre salvação. Não é um texto sobre eclesiologia, sobre quem pode ou quem não pode ser pastor. O texto não está falando sobre isso. Então, pegar esse texto aqui e você usar esse texto para dizer que é possível pastorado feminino, é um salto de fé muito grande. É uma violência ao texto. O texto não está tratando de oficiais da igreja. O texto não fala disso. Qual é o local que vai falar dos oficiais da igreja? O texto que lemos no início. Timóteo. Então, o que a gente tem aqui de panorama? O pastorado feminino à luz das Escrituras. Nós temos, primeiro ponto, mulheres trabalhando e trabalhando bastante. Segundo ponto, uma possível diaconísia. Por que eu falo possível? Porque existe uma palavra grega para diaconísia e não é usada ali. É muito mais natural, na minha opinião, embora eu entenda que posso estar errado neste ponto, que ela era uma serva. O próprio Jesus fala que ele é servo, diácono. É uma expressão comum. Uma coisa é a expressão diácono, servo, comum. Outra coisa é o oficialato do diaconato. São coisas distintas, ok? Mas não vamos entrar na questão da diaconísia, porque não é o assunto de hoje. Né? A gente também observa que o texto que eles usam, o principal texto deles, é um texto que fala de salvação. Então, o que eles têm agora? Eles têm que dizer que o apóstolo Paulo está sendo machista e que é uma questão cultural. Que Paulo, influenciado pelo machismo da época, voltamos lá para 1 Timóteo, ele está dizendo que a mulher não podia ensinar e ser o oficial da igreja. Temos um problema histórico aí. Primeiro, Paulo escreveu a Timóteo, Timóteo vivia no ambiente gentílico. Os gentios tinham muita tranquilidade em aceitar mulheres sacerdotisas. Aliás, o normal entre eles era que mulheres fossem sacerdotisas. E na cidade de Éfeso, na cidade de Corinto, as sacerdotisas de Cibele, tantas e tantas sacerdotisas que existiam. O normal, o judaísmo é uma coisa, mas Paulo aqui está escrevendo para a igreja de gentios. Então ele está indo contra a cultura. Então a opinião que já deve ter escutado. Mas na época não podia. Na verdade é o oposto. Na época podia e era o comum.
Paulo aqui está indo na contramão da sociedade, dizendo, não, na igreja de Cristo, eu não quero que a mulher ensine. É o oposto do que se fazia. Então a argumentação deles, não, aqui é cultural, cai por terra. Não tem essa argumentação, não pode ter. A segunda argumentação, Paulo está sendo machista. Paulo está colocando os próprios pensamentos na questão pastoral. Aí a gente vai ter alguns problemas. Primeiro ponto. Quando Paulo fala, por exemplo, que o bispo, né, ele tem que ser sóbrio, de bom comportamento. Isso é uma questão cultural ou tem que ser? É o mesmo texto. Né? Quando Paulo vai falar que não pode ser dado ao vinho, agora pode ser dado ao vinho? Quando Paulo fala que o pastor não pode ser espancador, né? Não sei o que estava acontecendo ali. Né? É cultural? Você não pode pegar um texto, que embora tenha um capítulo 3 ali, ele está tratando de um único assunto. E você, não, essa parte aqui é cultural, essa parte aqui não é, essa parte aqui é, essa parte aqui não é. Isso é muito complicado. Então vamos ao texto. Aqui tem umas partes espinhosas. Está tranquilo para entender? Ok? Primeiro, verso 11. Né? Não permito que a mulher ensine. Não, verso 11, esse é o verso 12. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Por que a mulher não pode ser pastora? Porque aqui existe uma proibição. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Mas não permite que a mulher ensine nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Ué, então a mulher não pode falar na igreja? É isso que diz o texto? Vamos abrir ali em 1 Coríntios 11, 5. Para entender o que ele está falando quando diz que não permita que a mulher ensine, que ela tem que estar em silêncio. Primeira Coríntios 11, 5. Diz o seguinte: mas toda mulher que ora ou profetiza com sua cabeça descoberta, desonra sua cabeça, porque seria como se fosse rapada. Aqui a mulher ora e profetiza. Ela pode orar e profetizar estando em silêncio absoluto? Não. Paulo está dizendo que na liturgia, o problema dali é que as mulheres não estavam usando o véu era o cabelo era até uma espécie de algo sensual da época, né? Era algo que chamava atenção, e o que ele fala? Isso aí, melhor você cobrir esse negócio, porque isso não é para andar dessa maneira assim na rua e nem na igreja. Mas elas estavam fazendo o quê? Orando na igreja e profetizando. Logo, quando Paulo fala, e Paulo não é bipolar, não permito que a mulher ensine ou que ela esteja ensinando, está falando de outra coisa. Né? De outra coisa. Ali fala o seguinte: não permito que a mulher ensine. Ele está em link com o esteja em silêncio. Por que ele fala isso? O verso 2 do capítulo 3. O bispo, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio, de bom comportamento, dado à hospitalidade, apto para o ensino ali, o silêncio ali em referência à pregação, ao ensino da igreja local. Isto é, a mulher não pode ter a autoridade do bispo, do pastor, do presbítero, no ensino da igreja. Ela não pode tomar para ela o ensino da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que a mulher tem que ficar calada no sentido absoluto, e sim que, no sentido de ensinar, qual é o papel dela? Ficar em... que é o equivalente a dizer, a mulher não deve ser a ensinadora da igreja. É o que Paulo está dizendo, está claro aqui? Não é uma proibição que a mulher faz. Em algumas igrejas batistas, de cunho mais fundamentalista, a mulher não pode falar nem amém. Né? Nem amém. O que não é isso que o texto diz. O texto está referindo a uma proibição específica. A mulher não pode ensinar, a mulher não pode usar a autoridade do homem, ou como está na CF aqui, do marido. Esteja em sujeição a quem? Não a todo homem, mas ao seu próprio marido. Ali em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34, diz o seguinte... E aqui o vossas, ele é muito importante para entender o texto. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Olha, nunca vi esse capítulo 11, ele fala que elas oram. Aqui manda elas
falar, ele não teve amnésia, ele sabe o que ele escreveu. O que ele está falando? As vossas mulheres. As mulheres de quem? O verso 31 aqui, olha que interessante. Porque todos podeis profetizar. Todos os crentes podem profetizar? Não. Quem pode profetizar? Todos os profetas. Então, as vossas mulheres são as mulheres de quem? Dos profetas. Por que elas têm que ficar caladas? Porque eles estavam profetizando e elas estavam avaliando doutrinariamente a profecia. E essa função era específica dos pastores. Dos pastores. Elas estavam tomando para elas a prerrogativa de análise doutrinária da igreja. Não significa que as irmãs não possam pensar e ver se algo é heresia ou não. Aliás, é um dever. Só que você está tendo uma profecia, não tem o Novo Testamento. Você tem uma profecia. E você vai avaliar se essa profecia está de acordo com a palavra de Cristo, revelada anteriormente ou não. De quem tem essa função? É o pastor. A mesma coisa, vamos trazer para a gente. Quem tem a função de expor o texto na igreja? É o pastor. Então, as mulheres aqui não podiam participar da avaliação dos profetas. Era uma função dos pastores. Então, quando o texto fala, estejam caladas, é nesse sentido. Porque ele fala no capítulo 11, que elas oram e elas profetizam. Está dando para entender o estejam caladas na igreja? Está tranquilo de entender? Então, o que temos aqui até agora? Muitas mulheres trabalhavam, muitas mulheres eram operosas, muitas mulheres elas eram muito úteis, eram companheiras de trabalho de Paulo. Paulo destaca muitas mulheres, então ele não é machista. Só que o que é uma questão aqui? Elas não podiam exercer autoridade pastoral na igreja. Voltando para Timóteo, a gente vai ver o motivo. Por que as mulheres não podem exercer autoridade na igreja? O verso 13. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Primeiro motivo da criação. Quem foi criado primeiro? A quem Deus comissionou a autoridade ali? Adão. Adão. Foi Adão. Segundo motivo. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. E aqui, ele não está passando pano para Adão, está dizendo que Adão fez isso conscientemente. A mulher foi enganada. Então aqui tem o motivo da criação. O homem foi criado primeiro. O homem lidera. O segundo motivo, a queda. Há uma consequência da queda. Aí, mas em Cristo tudo se fez novo. As irmãs tiveram filho agora. As dores de parto sumiram? Não, quando estava num processo de parto. Ela não teve dor, né? No caso dela, ela pode ser pastora. As dores continuam nas mulheres. Não é porque em Cristo fomos salvos que as consequências da queda não existem. Nós ainda morremos. Nós ainda pecamos. Nós ainda ficamos doentes. As mulheres ainda têm dores de parto. Os homens ainda soam, têm labor, cansaço para ganhar o pão. Então, há uma consequência da queda. Deus, a mulher não vai poder ensinar. Né? E aqui ele vai lembrar o principal papel da mulher. No verso 15. Né? Aqui é um texto bem difícil. O verso 15 é bem difícil. Contudo, ela será salva, dando à luz a filhos, se continuar na fé, na caridade, santidade com sobriedade. Salvar-se-á, ou será restaurada a sua função inicial. Qual é a função inicial da mulher? Foi criada para quê? A principal função da mulher que Deus colocou. A maior dádiva à mulher. Dar à luz. Ser mãe. Né? Agora, ser mãe não é o suficiente. Dando à luz a filhos, se permanecer, continuar na fé, no amor, na caridade, santidade com sobriedade. Então Paulo fala aqui, olha, a função de vocês, mulheres, não é ensinar a igreja. A principal função de vocês, mulheres, é ser aquilo que Deus criou para vocês serem. Mães. Vocês vão se realizar, claro, há pessoas que não podem ter filhos, há pessoas que não querem ter filhos, né? Para casado eu acho um problemão não querer ter filho, né? Mas tudo bem, a questão não é essa hoje. Né? Mas a principal função de vocês não é ser ensinadora, é ser mãe. É isso que Paulo está dizendo.
E notem que isso é tudo que a sociedade diz que a mulher não tem que mais ser. Que a mulher se realiza fazendo tudo, menos sendo mãe. Só que, pergunta para qualquer mãe, você ama seu trabalho, você ama seu emprego, sua faculdade, nasceu filho, não tem nada mais que você ame mais. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Né? Então a gente tem aqui isso. Agora, existe uma função muito clara que Paulo dá às mulheres, lá na carta de Tito. Então, as mulheres podem ser pastoras? Não, antes de abrir em Tito, vamos continuar em Timóteo, que eu esqueci de falar um texto aqui. Né? Então, a mulher não pode ensinar, o verso 2 do capítulo 3, o pastor tem que ser apto a ensinar. Logo, a mulher não pode ser pastora. Ensinar aqui é ensinar a congregação. Ok? Ensinar a congregação. Né? Agora, o verso 4. Que governe bem a sua própria casa. Quem deve governar a casa? O marido ou a esposa? Temos aqui uma feminista. A mulher, ela é a rainha do lar, eu sei. Ela que vai dar bronca no marido quando deixar a toalha no local errado, eu sei disso. Mas o governo, a liderança de casa, tem que ser para quem? Se a mulher não pode fazer isso, e o pastor deve fazer isso, a mulher não pode ser pastora. Né? Porque se o homem, aqui King James também usando a questão aqui do o pronome indefinido masculino, por isso que ela não bota alguém, mas o homem, porque é um pronome indefinido masculino. Né? Se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O homem deve liderar a sua casa, espiritualmente, deve prover, deve cuidar, deve proteger, é a função masculina isso. Para ser pastor, tem que fazer isso. Se a mulher não pode fazer isso, ela não pode ser pastora. Além do que, a mulher não pode ser marido de uma esposa. Por que a mulher não pode ser marido de uma esposa? Porque ela estaria pecando se ela fosse marido de uma esposa. Né? Ela não pode. Então, ela não consegue se enquadrar. E não é só a mulher. Por exemplo, aqui, não um neófito, um novo na fé, um principiante, também não pode. Né? Existem diretrizes. Agora sim, lá em Tito. Então eu faço o quê, pastor? A gente viu aqui que as mulheres eram operosas no trabalho. As mulheres trabalhavam. E olha que interessante, Tito capítulo 2. Aqui dando um conselho às mulheres idosas. Né? Aliás, mulheres idosas do grego é presbíteras, né? Mas não nesse sentido. Porque presbítero quer dizer velho, é só isso. Mas no caso do pastor é no sentido de a sabedoria na palavra. Diz o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras. Aqui a caluniadoras é diabas, tá? É literalmente isso, né? Não sejam diabas, né? Não dadas a muito vinho, olha, está liberado um pouquinho de vinho para vocês, né? Mestras de coisas boas, para quê? Para que ensinem, para ensinar as mulheres jovens a serem sóbrias, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadoras da casa, bondosas, obedientes a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Aqui algumas coisas interessantes. Como é que ensina alguém a amar? Com o seu testemunho, com sua fala. Você vai ser uma pessoa que vai respeitar o seu marido, você vai agir para que ele seja abençoado. Ah, mas meu marido não é bom marido. A questão é que você tem que ser obediente a Deus. Ponto. Né? Pedro fala que se seu marido não crê no Senhor, haja de uma maneira que ele seja ganho até sem palavras, depois de pregar para ele. Né? Então aqui as mulheres têm uma função maravilhosa, ensinar outras mulheres, ensinar famílias a serem famílias cristãs. Ensinar outras mulheres. O que a gente vê muitas vezes? Não aqui, graças a Deus. Eu falo assim, Marianinha, não aqui, graças a Deus mesmo. O que a gente vê em muitas igrejas? Mulheres velhas, idosas, caluniando seus maridos, ensinando as mulheres mais novas a não amarem seus maridos, dando trabalho para o pastor. Né? E Paulo fala que não, as mulheres têm uma função maravilhosa. Uma esposa, uma mulher ensinando outra. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo ser boa esposa, bom marido. Isso é com o tempo. E outras pessoas mais experientes vão ensinando. Então é isso que temos aqui. As mulheres podem exercer a função pastoral? Não, não podem. Simplesmente não podem. E se elas quiserem exercer, estarão
clara rebeldia à palavra de Deus. Tem aqui um texto que eu quero ler aqui, do Manual de Teologia Moody, do Paul Enns, né, que fala sobre isso, né? Ela quer ser pastora, né? Ela pode ser uma Febe, né? Pode ser uma Maria, né? Olha aqui que ele fala sobre o feminismo evangélico. É como ele chama, tá? O movimento de pastoreio feminino, o autor, não eu, chama de feminismo evangélico, ok? Isso eu estou lendo porque eu concordo, mas tudo bem. O primeiro é uma visão baixa sobre a inspiração bíblica. O segundo é um método impróprio de interpretação bíblica. Nós podemos avançar e concluir que o feminismo evangélico está fora do campo do evangelicalismo. Ele tem uma posição liberal das Escrituras e o papel do homem e da mulher, como visto anteriormente. E aqui ele fala aqui nessa parte aqui, no ponto 5, ele vai dizer o seguinte, né? Se as Escrituras do Novo Testamento não são aplicáveis para todas as épocas e lugares, qual ou quem é o padrão? Isto é, se o texto aos pastores não é aplicável hoje, qual é o padrão? O que eu faço? Né? Então, amados irmãos, não é uma questão de machismo, é uma questão de obediência à palavra de Deus. Deus não chamou as mulheres ao pastorado. Deus chamou os homens. É uma grande responsabilidade. Aliás, eu não sei por que elas querem isso. Porque não sejais muito de vós mestres, pois seremos julgados com o maior juízo. Darão conta das almas. Se eu fosse um esposo e minha esposa quer ser pastora, eu não deixaria, tá louco? Eu ia proteger ela. Porque a gente vai ser julgado com muito mais juízo. Né? Com muito mais juízo. Então, qualquer igreja e a nossa denominação tem bastante pastoras agora. Muitas pastoras, mais de 300. Né? Mais de 300, os batistas no Brasil. Qualquer igreja que tenha pastora está em clara desobediência bíblica. Ok? Mas eu fui abençoado. A primeira pessoa a me discipular foi uma pastora. Foi uma pastora que me discipulou. Né? E aprendi muitas coisas boas com ela. Agora, a minha experiência pessoal está abaixo das Escrituras. Não, está abaixo. Alguma dúvida? A Marilena tem alguma dúvida? Né? Então, que a gente possa ser fiel ao Senhor. Eu sei que a gente está andando contra a maré, não só do mundo, mas do próprio movimento evangélico. Mas a gente quer chegar naquele dia de Deus falar que a gente foi fiel ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, né, e pedir que o Senhor nos abençoe.